Olá, boa noite a todos. Estávamos aqui tentando conectar. Eu ainda não sei onde está o meu convidado, Fernando Elias, para essa noite. Já temos aqui 3 minutos, né, para começar a live. E eu tive uma pequena problema de conexão aqui, travou um pouquinho. E espero que hoje nós tenhamos uma ótima conversa. Aguardo todos que gostariam de acompanhar e que me disseram que é muito legal o tema, para a gente conseguir seguir aqui com a nossa conversa com o psicólogo Fernando Elias. Vamos ver se o Fernando entra para a gente começar a nossa conversa. Quem quiser pode participar deixando aqui as dúvidas e eu vou tentando repassar também para o Fernando, ok, gente? O vídeo vai ficar gravado para quem quiser assistir depois. Espero que quem não conseguir assistir agora, por questões de compromisso, acessem depois. E vou tentar também subir no canal do YouTube, que hoje não estou fazendo a live ao vivo pelo YouTube, mas eu vou colocar lá no canal também essa live pra gente deixar gravado lá para outros acessarem, ok? Para quem não conhece, o canal Patrícia Convida, eu chamo alguns convidados, muitos autores de livros, profissionais liberais, para tratar um tema, sempre um tema recorrente. A nossa conexão, ela costuma acontecer mais ou menos 2 vezes por mês. O ano passado nós eu suspendi, né, as conexões, essas lives, por conta de um compromisso que eu tinha durante o ano e aí eu não conseguia continuar. Mas esse ano a ideia é tratar novos temas culturais, temas para ajudar a fortalecimento dos vínculos familiares, temas relacionados ao nosso trabalho, temas de equilíbrio emocional, autoconhecimento, ok? Muitas pessoas às vezes caem em conexão e entram novamente, sejam todas bem-vindas. Vamos ver onde está o meu convidado. Eu tô realmente com um problema de conexão aqui, fica travando. Deixa eu ver se o Elias se manifestou um pouquinho aqui. Chamou o Fernando. Vamos ver se ele vem agora como convidado, para a gente conseguir seguir com a nossa conversa aqui. Opa! Fernando, como é que a gente faz aqui para a gente conseguir seguir com a nossa conversa? Alguma coisa faltando aqui, né? Eu já convidei o Fernando. Pode participar. Deixa aqui agora. Fernando. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Ah, pá. Eu não sei se eu tô atrasada na conexão. Não sei o que seria. Aqui nós temos Sula Moraes, Lu.
Luiz, já entraram? Sim, aqui o Fernando ele está entrando, gente. Mais uns minutinhos para a gente começar a nossa conversa, tá? Eu posso fazer a transmissão também pelo StreamYard, pelo YouTube. Opa, vamos ver como é que eu estou aqui na conexão. Se o Fernando topar, eu ligo, fica tipo um podcast e a gente vai direto aqui também pro canal do YouTube. Deixa eu ver se o Fernando entrou. Ele ia conectar, então acho que tem uns minutinhos ainda. Ele entrou para dar uma espiada, mas o Fernando ainda não entrou, gente. Vamos esperar um minutinho, que ele disse que estava conectando. Eu já enviei o convite para o Fernando. Deixa eu tentar de novo aqui para ver se dá tudo certo. Opa! Fernando entrou. Como é que eu ponho o Fernando na live agora? Tudo bem, Fernando? Acho que tem que pedir para participar aqui, para eu liberar você. Deixa eu tentar aqui. Como é que vamos agora, Fernando? Eu pedi aqui para você entrar e acho que você tem que aceitar, Fernando. Você está me ouvindo? Opa, deixa eu ver. Fernando, eu já pedi para você entrar, mas eu não sei, acho que você tem que aceitar. A minha dificuldade é que eu também não consigo orientar o Fernando para ver o que ele tem que fazer. E hoje eu não estou justamente fazendo pelo canal do YouTube. Deixa eu conversar aqui com ele no Instagram para ver se no WhatsApp. Vários colegas junto com a gente aqui. Opa, ô Fernando, eu não sei como é que você entra para mim aqui também. Ah, a gente começar a nossa conversa. Olá, Fernando, tudo bem? Olá, tudo bem? Agora foi. Agora foi. Eu estava Tranquilo. como moderador
E aí, como moderador, eu não podia aceitar a participação. Aí, como moderador, eu saí como moderador e aí consegui entrar. Nós estamos aí. Ótimo, que bom que deu certo. Então, Fernando, hoje eu tô assim, aqui, questão de mudanças ou planos, a gente faz aqui uma live e eu tô justamente hoje tentando só pelo Instagram, porque eu sempre faço também pelo YouTube, né? E para mim, eu sempre acho que ali eu consigo direcionar melhor, gerenciar melhor, justamente porque tem vários recursos antes de chegar no ao vivo, né? Sim. Tem a programação, a gente manda o link pro convidado, tudo. Então, quando o convidado entra no link, é bem mais fácil, no canal do YouTube. E aí, assim, quando eu chego no Instagram e eu não tenho todos os recursos, eu sempre acho um pouco mais difícil. Mas é tudo questão de adaptação, né? Sim. Então, para a gente começar a entrar no seu assunto, eu convidei o Fernando, agradeço muitíssimo, que eu sei que você é muito ocupado, para falar justamente desse tema recorrente que nós temos como este ano, né? Como este ano a gente sempre acha que nós estamos recomeçando, né? E às vezes é difícil recomeçar. Ou será que nós chegamos no começo de ano e queremos assim pensar que tudo que ficou para trás acabou? Quer dizer, vamos começar ou vamos começar de novo, né? Essa arte de enfrentar. Você como psicólogo, eu gostaria de saber, Fernando, o que a gente aciona nesse momento? São sentimentos, são emoções, como que a gente equilibra isso? E aí, eu sei que é muito experiente, você fala muito em concursos, né, para jovens que estão prestando concurso, se preparando para concurso, para as provas, né? Então, se você puder falar um pouco de você e também falar um pouco desse tema para começar, aí eu vou colocando as perguntas também acompanhando os nossos colegas aqui, bem? Claro, Patrícia, eu agradeço o convite que você, mais uma vez, para a gente poder estar conversando um pouquinho, né? Acho que é bem legal essa questão de a gente estar conversando em janeiro ainda sobre essa questão da arte de começar, recomeçar ou continuar nesse processo todo, né? Como você falou, né? Eu trabalho nessa questão de preparação emocional para provas e concursos, mas a minha formação, eu sou psicólogo de formação e trabalho também em nessas questões de outras demandas em pacientes que necessitam de uma forma geral. A gente está trabalhando para atender qualquer tipo de demanda ou necessidade emocional que as pessoas apresentam, né? Então, quando a gente está chegando no final do ano, iniciando o novo ano, normalmente as pessoas se programam para essa questão toda em relação a isso, né? De repente eu vou terminar o ano e eu vou fazer algumas propostas para o próximo ano que vai chegar, porque o próximo ano as coisas vão ser diferentes. Eu vou de repente parar e vou olhar para que tudo possa fazer e as coisas possam, a partir daí, eu vou me determinar a fazer situações que possam, a partir, sejam elas quais forem, né? De vida, de amizades e, de uma forma geral, eu posso estar querendo me determinar que tudo passa a ser diferente. E aí eu determino que a partir normalmente de 1º de janeiro, de 2 de janeiro, de segunda-feira, na primeira segunda-feira do ano, tudo passa a ser diferente. E acho que isso passa de uma forma emocional, de uma forma de uma determinação, que muitas vezes até mesmo de um pensamento mágico, porque passa aquela coisa daquela euforia de final de ano e parece que as coisas vão tomar outro rumo, uma outra proporção, com essa questão toda de final de ano, ali de festas de final de ano, as pessoas mesmo elas se alteram um pouco emocionalmente e de repente a gente para e pensa assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo com tudo que está se passando, as energias, as pessoas ficam muito agitadas nesse contexto todo e aí eu acho que tudo isso faz com que as pessoas comecem a pensar e fazer toda uma avaliação do que está acontecendo, também do que aconteceu, umas retrospectivas de pensamentos. E por isso que muitas vezes elas param também para fazer essas determinações que elas querem fazer, param para avaliar e param para ver, e por isso que elas determinam o que elas querem fazer a partir disso no próximo ano, né? Só que daí fazem pensamentos e determinam coisas que elas vão estar querendo fazer ali, logo na frente, ali no próximo ano, de um recomeço, ou de até mesmo um começo de alguma coisa, metas de um próximo ano, metas do que elas vão estar buscando ali naquele momento. Só que muitas vezes isso é feito, né, Patrícia, pautado em cima de coisas que são ideais e não em cima de coisas reais, né? E aí, de repente, eu posso parar e pensar assim, o que eu posso realmente fazer? Aquilo que é um ideal,
né? Mas aquilo que é real, realmente está ao meu alcance e aquilo que eu posso estar disponibilizado para que as coisas possam estar acontecendo. E isso tem que estar muito claro na vida de todo mundo. Eu tenho que pensar e saber, é uma diretriz, é um desejo, é uma vontade de um ano novo? É algo que eu estou disposto a fazer dentro desse processo todo? Ou é algo que eu preciso fazer para a minha vida para que as coisas possam acontecer? E muitas vezes a pessoa fica nesse ciclo, né? Buscando algo nesse contexto todo de começar ou recomeçar alguma coisa. Mas na prática, que é bom, ela não faz. Porque de repente ela fica só num pensamento mágico de que eu preciso começar ou recomeçar. Mas realmente eu não faço. Então é muito importante eu ter isso presente para mim. De que se eu quero começar ou recomeçar algo, ou dar continuidade em algo, seja isso no final do ano, no início do ano, seja em que momento for, eu preciso fazer. Eu não posso ficar só no desejo de querer fazer. Não só o planejamento, mas eu preciso fazer. E isso é extremamente importante que as coisas aconteçam. Senão, eu vou estar só muitas vezes num pensamento, numa fantasia, e isso eu preciso ter noção de que as coisas aconteçam. Senão, as coisas não vão ter concretude na minha vida, né? Então, isso é muito importante para que eu possa ter até mesmo realizações, para que eu possa ter momentos de prazer, para que eu possa ter satisfações ao longo da minha vida e da minha jornada. Isso faz a grande diferença nessa minha caminhada. É o seguinte, então, todo esse processo de ansiedade que gera as festas de fim de ano, digamos assim, ou etapas que geram muita ansiedade, a pessoa, ela planeja novamente passar aquela fase de euforia, digamos assim, e nessa hora que ela percebe que as coisas não mudaram, não é só simplesmente começar, né, não mudar, isso causa depressão, ou Elias? Pode causar um pouco de depressão, porque ela cai na realidade, né? E aí, de repente, eu vou parar e pensar que as coisas eu posso ter me programado, né? Eu tinha uma amiga que, infelizmente, já não está mais entre nós, já era uma pessoa já de um pouco mais de idade, e ela dizia o seguinte, que o ano novo, ele tinha duração de 7 minutos, né? E aí, um dia eu perguntei para ela, mas por que ele tem duração de 7 minutos, né? E ela disse, é o tempo em que eu cumprimento todas as pessoas da minha família desejando um feliz ano novo. E depois que eu cumprimento todo mundo, desejando um feliz ano novo, bons votos de que o próximo ano seja repleto de coisas boas, eu olho para o lado e vejo que a pia está cheia de louça suja e que eu preciso baixar a cabeça e começar a lavar a louça e que a vida está exatamente igual como estava 7 minutos atrás, antes de eu desejar feliz ano novo. Então, o ano novo ela dizia, né, que as coisas novas são daqueles momentos das felicitações ali. Então, se de repente eu me programo a fazer algo que eu não está ao meu alcance, eu posso estar vindo já num processo e isso pode tranquilamente me gerar essa ansiedade, esse excesso de ansiedade pode tranquilamente acabar gerando uma depressão ou até mesmo potencializar esse processo depressivo. Isso eu tenho que ter muito cuidado, né? Porque de repente as coisas podem tomar uma proporção muito ruim, né? Então eu tenho que ter esse cuidado porque muitas vezes metas, desejos e vontades também sendo colocadas em práticas como eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquele outro ao longo da minha vida ou nesse próximo ano, eu tenho que cuidar porque se eu não consigo fazer, eu posso me frustrar e aí de repente isso pode gerar com certeza um processo depressivo ou sintomas depressivos que eu preciso estar atento também, né? Eu não necessariamente preciso estar chorando com algumas coisas mais pesadas para achar não estou em depressão, né? Não necessariamente eu preciso estar com isso aí. Eu posso ter sintomas depressivos. Então é importante prestar atenção porque muitas vezes alguns sintomas pode estar gerando desconforto, pode estar te trazendo algumas coisas ruins e eu preciso ter esse cuidado com a saúde mental porque é extremamente importante. Interessante isso, né? Então a gente pensa assim, né? Aquilo que esparta, né, a ansiedade, ou aquilo que esparta, no caso, né, o processo depressivo, que são esses contrapontos de muita euforia, muita alegria e de repente uma tristeza muito grande. Então, buscando o equilíbrio, a pessoa sempre buscar um especialista que ajude ela a compreender, então, esses sentimentos que envolvem esses momentos que podem estar
comentam aqui, principalmente começo de ano, de planos, né? A gente fala muito de estudo, pessoas que se programam para estudar, e você falou bastante de metas. E você tem, né, um livro também que fala sobre isso, né? Eu acho que se o livro de concurso Faça Sem Medo. Se a gente vai imaginar que uma pessoa vai ter um grande momento, que é um concurso que define a vida dela, define a carreira, né? Coroa os estudos dela. Eu imagino que existe, então, um processo, certo? Esse processo de pequenas metas, você gostaria de colocar para a gente, justamente para a gente tentar dissolver esse plano de muita euforia e muita realidade ali, onde a pessoa vê que nada mudou, ou que ela não conseguiu realizar nada do que ela tinha imaginado, porque é muita coisa. E ela não colocou isso de uma forma delimitada, onde ela consegue alcançar pequenos objetivos até ela chegar ao objetivo final dela, certo? Então, são pequenas metas até ela chegar no objetivo final. Sim, o que é importante, né? Eu sempre falo assim, que é muito mais fácil você estabelecer metas que são pequenas metas, né? Como você ressaltou, né, Patrícia, assim, isso está exatamente nesse livro, que é para questão de concurso, mas ele serve para a vida, e aí a gente tem aí o Você Mais Feliz, né, que está escrito em parceria com o Marcelo Hugo, né, e esse sim é para a vida, né? Então a gente tem que ter ali a noção de que pequenas metas vão me levar a uma sensação de bem-estar muito maior, né? E eu preciso ter noção de onde eu quero chegar. Eu não posso estabelecer nenhum tipo de meta na minha vida se eu não tiver noção de onde eu quero chegar. E a gente pode pensar assim, tá, mas isso é muito clichê, eu sei onde eu quero chegar. Não, eu preciso saber de verdade aonde eu quero chegar, né? E aí não é onde eu quero chegar na vida como um todo, não é onde eu quero chegar de uma forma geral, é onde eu quero chegar daqui a pouco mais, onde eu quero chegar de repente no próximo mês, onde eu quero chegar até o meio do ano, onde eu quero chegar até o final do ano. Eu não preciso ter uma noção de onde eu quero chegar de uma forma assim, eu estou hoje onde eu quero chegar na vida de uma forma. Eu posso ter uma meta, uma macro meta, mas eu preciso ter metas menores, porque isso vai fazer com que eu transforme, com que eu gere sensações de bem-estar. Quando eu estiver atingindo as minhas metas, isso vai gerar sensações muito legais. Por quê? Eu vou me sentir capacitado, eu vou me sentir extremamente feliz por estar conseguindo fazer isso, eu vou me sentir uma pessoa em plenas condições de planejar, de olhar para essas pequenas metas e poder estar construindo essas metas em relação a isso. E principalmente eu vou ter estímulo e força para que eu possa estar fazendo novas metas e daí de repente metas um pouco maiores para que eu possa estar nesse circuito e automaticamente fazendo metas nesse crescente dessas metas. Então, eu preciso ter, vamos supor, eu vou ter uma meta menorzinha, eu vou começar a fazer, vou começar a fazer exercício. Ok, não, a pessoa tem que olhar para esse exercício e pensar, quanto tempo eu vou fazer, quantas horas eu vou fazer, quantos dias eu vou fazer. Não, eu não precisava fazer academia, eu vou fazer academia todos os dias agora. Não, é uma meta menor, é uma meta pequena que eu tenho que estabelecer. E não é uma meta de início de ano, uma meta lá para 2023, eu vou ter uma meta agora de fazer exercício, né? Trazendo um exemplo para vocês, trazendo um exemplo para ti, né, e para quem está nos assistindo nesse momento, eu acho super importante. Eu estava fazendo uma consulta médica e aí a médica me perguntou, né, tem que fazer ela me disse, você tem que fazer uma determinada situação lá, fazer uma caminhada, e eu disse, não, eu já estou organizado, e a consulta foi agora em dezembro, e ela disse, isso é meta de final de ano, Fernando, isso é meta para o ano que vem, isso é promessa, né, isso aí é um objetivo para o ano que vem, e eu disse para ela, não, isso não é um objetivo para o ano que vem, porque muitas vezes a gente vai lá, faz um objetivo para o ano que vem, e a gente não cumpre, né, isso é um objetivo para esse ano. Porque eu não vou estabelecer nada no qual eu vou fazer uma meta, um objetivo para o ano que vem, sim, que a gente não vai estar fazendo. Então, você não precisa deixar para o ano que vem, você não precisa deixar para algo que você vai estar construindo. E é uma meta de pequeno prazo. E vou caminhar, ok, eu vou sair para caminhar e não vou sair para caminhar 1 hora de vez, né? E por isso que eu falo que é uma meta menor. Eu vou sair para caminhar 15 minutos, 20 minutos. E aí a primeira semana eu vou caminhar 15, 20 minutos, a segunda semana eu vou caminhar 30 minutos, a terceira semana eu vou caminhar 40 minutos, e assim eu vou tendo metas menores,
Porque essas metas menores vão fazer com que daqui a pouco mais realmente eu caminhe 1 hora por dia. Um caminho 1 hora e meia, dependendo de como vai ser a tua organização. Essas são metas menores até que você possa chegar num patamar aonde você vai estar caminhando aquilo que você realmente precisa fazer como exercício e como determinação que o seu médico vai lhe dar, como orientação que as suas coisas vão estar acontecendo. Por isso são as metas pequenas até que você chegue a uma meta maior, né? Então eu acho que isso é importante, porque daí a gente também faz, a gente diminui o nível de ansiedade, a gente também acaba estabelecendo uma condição muito melhor com as nossas coisas e fortalecendo a nossa capacidade de mudar, porque isso vai nos deixar muito mais solidificado na nossa trajetória. Certíssimo, obrigada, Fernando. Eu acho que é isso, né? Nós, quando vemos assim, uma pessoa, você falou de regime e tal, a pessoa que começa uma nova dieta, você comentou de caminhada, eu acho que isso também é muito importante, porque a gente sempre tem essa ideia de conseguir fazer uma atividade física de uma forma ideal, né, que é como todo mundo gostaria, de uma forma intensa, mas a gente tem que ter essa adaptação de 5 minutos por dia e 10 minutos, como você comentou, e isso vai gerando a primeira semana 10 minutos, a segunda 20 minutos. Quer dizer, a gente sabe que no final de um mês, após 4 semanas, a pessoa vai estar andando ali quase que 1 hora, né? Então, assim, que não foi na primeira semana que ela conquistou isso, não foi nos primeiros 3 dias, que é uma construção, né? Nós comentamos sobre o concurso, que a pessoa não vai, diante de um grande objetivo, ela sabe que ela vai ter que partilhar o que ela vai precisar adquirir de conhecimento a cada semana, né, com um planejamento. E aí que eu queria entrar, então, nessa ideia de estratégia. Porque nós temos essa ideia mais consolidada, eu acho, né? Quando nós falamos, assim, que nós passamos por isso, que a gente compreende ao nosso redor, e quando a gente trata de um adolescente que está justamente nessa grande transformação, onde todas as coisas geram ansiedade, todas as coisas geram comportamento impulsivo, como colocar isso para eles também. E eu estou falando por quê? Porque eu sou mãe, eu tenho muitas colegas mães que também acompanham as lives, que vão ouvir depois, que nesse momento estão trabalhando em reunião, mas é fácil para a gente compreender isso, a gente assimilar isso, não é fácil a prática, a gente sabe que é uma construção. Mas como que também a gente conversa com os nossos adolescentes? Como que a gente faz com que eles parem para ouvir isso e ajudar justamente a sair desse ciclo, né? Ansiedade e depressão que a gente tem visto muito nos nossos alunos, né? E ao redor da gente, né, em matéria de gente mais jovem. Esse é um grande desafio, né? Porque a gente falar com o adolescente e que ele realmente nos escute, e que ele possa realmente parar e entender algumas coisas nesse sentido, né? Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é tentar se aproximar e tentar ver de que forma atingi-lo nesse sentido de poder estar, de repente, chegar o mais perto possível para que ele possa estar realmente absorvendo, que é a pergunta como o que você acabou me fazendo, de que forma ele pode estar entendendo isso que a gente vai estar falando, né? Uma das primeiras coisas é não impondo algo nesse contexto. Não é deixando liberado, não deixando livre, em hipótese alguma, mas é trocando com ele essas informações. E mostrando para ele que, nesse sentido, tem coisas aqui por trás desse processo, aonde ele vai poder estar entendendo que vai ter um certo, como é que eu vou dizer assim, que ele vai poder estar percebendo que isso pode ter, não é um ganho emocional, mas que isso pode ter ali na frente uma possibilidade de ele não estar tendo essas crises de ansiedade, ele não estar tendo essas sensações de angústia e de sofrimento, porque o que eu tenho percebido hoje nos adolescentes é muita ansiedade, é muitas vezes momentos de tristeza. Então, se a gente consegue mostrar para ele que a gente está fazendo alguns planejamentos, a gente estabelecendo algumas coisas, ele pode não ter essas sensações de ansiedade, ele pode não ter essas sensações de tristeza, nada mágico, nada que a gente possa prometer, mas que a gente tem algumas ferramentas que a gente pode mostrar para eles e que eles podem estar fazendo isso, e eles podem ter essa melhoria nessas sensações. Eu acho que a gente tem condições de chegar mais próximo deles e a partir daí está dando esses instrumentos para eles, está dando esse material para que eles possam estar melhorando. Isso tudo através de estar conversando, isso tudo através de estar se aproximando
deles em relação a isso, né? E muitas vezes deixando eles falarem, ou seja, estabelecendo a escuta com eles, na medida que eles estão falando, na medida que eles estão trazendo a questão das angústias deles, das dores deles. Então, na medida que eles trazem isso, onde a gente não vai estar repreendendo se não houver necessidade, mas a gente vai estar escutando e construindo com eles essas situações, mas mostrando muitas vezes que tem solução e que isso que eles estão sentindo a gente consegue, de alguma forma, amenizar para que eles tenham tranquilidade nesse processo todo deles, né? E, como eu disse, se a gente der ferramentas para eles e mostrar para eles por A mais B que eles vão conseguir amenizar essas sensações, eu não tenho dúvida que eles vão, com certeza, comprar, entre aspas, né? Ou seja, absorver esse material que a gente está passando para eles e automaticamente eles vão ter um ganho com isso aí, nesse processo todo. Então, eu acho que adolescente sempre é um desafio, mas eu acho que é um público muito legal de trabalhar e se consegue ter um ganho muito legal também com eles, na medida que eles acabam aderindo a esse processo e a gente tem um ganho super bom com eles. Legal, Elias. Olha, eu vou só pontuar aqui o que você falou. Abrir espaço de comunicação sem julgamento em relação aos adolescentes, isso é muito legal da gente relembrar para os pais, né? Realmente abrir esse espaço sem a gente querer impor a nossa vontade, mas tentar ouvi-los mais nesse sentido também. Eu não sei se ajuda, comentar, baixar a expectativa. Eu não sei, assim, eu sempre acho que os adolescentes, principalmente adolescentes, eles se cobram muito por conta dessa vida virtual que eles têm e eles acabam se comparando aos outros. Para isso, eu mesma já respondo e recomendo a leitura do Cancelado, que fala muito sobre rede social e essa problemática toda que a rede social pode trazer em relação a comportamentos. Então, assim, eu li o livro de vocês, do Elias e do Marcelo Hugo, excelente, recomendo para quem não leu ainda, muito legal. E também essa ideia da vida virtual, está equilibrado isso, né? Além da gente conseguir conversar bastante com os adolescentes, mostrar que essa expectativa que eles têm, de que tudo é perfeito, tudo ali, a outras pessoas conseguirem realizar muitas coisas, isso não é real, né? Que ele precisa se comparar, digamos assim, a ele mesmo, as pequenas etapas que ele conquistou, né? E não ficar se espelhando no que ele vê simplesmente na internet. Eu acho que isso ajuda muito também. E aí, nós temos também o seu livro de cards, né? Os seus cards sobre você mais feliz, Elias. Gostaria de comentar com a gente aqui também, dentro dessa temática? O Você Mais Feliz é um livro, né, junto com o Marcelo Hugo, né, a gente tem eu tenho os cards e o livro é o Você Mais Feliz. Os cards eu tenho que fala sobre insônia, sobre a questão do síndrome do impostor, sobre a questão de conhecimento dos estudos, sobre compras compulsivas. Os cards são outros materiais, né. O Você Mais Feliz, que é o livro, ele é a releitura do concurso Faça Sem Medos, mas especificamente para a questão de coisas da vida, né? Então ele tem totalmente voltado para que você possa ter condições e ter ferramentas e tem exercícios cognitivos e comportamentais para que você realmente possa ter um instrumental para que você possa ser um pouco mais feliz na sua jornada, né? Então é bem legal. Eu sou suspeito em dizer, mas é um material muito legal, onde a gente construiu aí para que se tenha uma leitura super agradável, super tranquila e a gente possa ter bons momentos nessa leitura e aí vai ter essa tranquilidade de poder estar exercitando algumas coisas que a gente coloca ali. E os cards são cardzinhos, ou seja, também são materiais super interessantes para se trabalhar, seja até mesmo em casa, com a família, no consultório, de diversas formas se pode trabalhar com os cards e são de diversos assuntos. Então a gente pode estar tranquilamente utilizando esses cards sobre esses diversos assuntos. Como eu falei, de minha autoria são 9, depois a editora tem vários outros, vocês podem estar olhando lá na sinopse, né, que é onde a gente tem todo esse material. Então, que eu falei para vocês, o meu é insônia, síndrome do impostor, compras compulsivas, tem de TEPT, transtorno de estresse pós-trauma, tem de conhecimentos de estudo, tem de... agora não me recordo todos de cabeça, porque realmente eu não tenho eles de cabeça em função de ter sido vários assuntos, né? Então, assim, esse material foi muito legal de construir, esse material é muito bom para que a gente possa também estar utilizando no consultório, então a gente tem uma coisa bem interessante nesse processo todo. E tudo isso ajuda, de alguma forma,
a gente constrói esse material todo, a gente traz esse material todo, que é exatamente para tentar ajudar e diminuir um pouco, tentar de alguma forma trabalhar para que a gente tenha instrumentos para essa questão da saúde mental, né? Então, ou seja, tu vai estar lá e vai tentar ajudar os colegas, tentar ajudar a própria população, para que a gente possa, de alguma maneira, diminuir o nível de ansiedade, diminuir o nível de depressão, né, ou pelo menos os sintomas, se construir material sobre transtorno de estresse pós-trauma, muito em função da pandemia também, né, para que a gente pudesse ter algum material para se trabalhar nessa questão toda do que se teve, né. Então, muito poder estar instrumentalizando as pessoas para que elas pudessem estar utilizando todo esse material na medida em que a gente vai estar caminhando e vai estar construindo tudo isso, né. E, junto com isso, a gente vai estar olhando muito, como a gente estava falando anteriormente também, para que as pessoas pudessem ter muitas das coisas concentradas nesse momento, para poder ter metas bem alinhadas, para poder que as coisas estejam muito tranquilas, que as coisas possam fluir da melhor maneira possível. Eu acredito muito, né, que a gente pode ter uma qualidade de vida melhor, a gente pode ter uma coisa muito, muito importante, assim, desde que a gente tenha um propósito muito claro, né, onde a gente quer chegar. Por isso que eu falei anteriormente em meta, eu falei anteriormente das coisas onde a gente quer chegar de uma forma geral. Eu costumo brincar com o pessoal que faz concurso, com o pessoal que estuda, de que eu não preciso ter um sonho, né? Eu posso ter um sonho, se eu tiver um sonho, eu posso sair de uma padaria, entrar noutra e vou atrás sempre de um sonho. Mas eu preciso ter um propósito. Se eu tiver um propósito de vida, se eu tiver realmente um propósito, não um propósito quando eu falo de um propósito romântico, sim de um propósito real, né? Então, se eu tiver um propósito de vida, eu tranquilamente eu vou construir ele, eu vou atrás. E não vai ter nada que vai me segurar e não vai ter nada que vai me impedir. Eu vou ter percalços, eu vou ter dores, eu vou ter problemas. Eu com certeza não vai ser nada romântico. Mas eu vou atrás desse meu propósito. E quando a gente tem esse propósito, a gente constrói ele, a gente vai e a gente tem um foco através disso aí. Então, faça sol, faça chuva, eu vou estar tranquilamente indo atrás desse meu propósito. E aí as coisas vão estar muito diferentes. E eu posso ter certeza, vocês podem ter certeza absoluta, que quando se tem esse propósito, não tem para ninguém. A gente vai chegar lá e a gente vai, com certeza, atingir aquilo que a gente quer. Fácil? Não é. Mas se alguém algum dia diz para você que construir alguma coisa, chegar onde você quer, é algo fácil, converse com essa pessoa e diga para ela, olha, me mostra onde é fácil, né? Porque não tem nada de fácil. Tem sim de algo que a gente tem que construir, né? Eu sempre falo que seja o estudo, seja qualquer coisa que você vai fazer na vida, de facilidade não tem nada, né? A gente constrói, a gente faz uma boa parte, a gente faz uma boa parte, mas a gente faz tudo e a gente precisa ter clareza de que isso é algo que eu preciso ter tranquilidade para que as coisas possam chegar lá. Então eu preciso ter muita clareza e ter esse propósito muito firme e muito determinado. Porque daí isso é uma coisa que eu sinto. E quando eu sinto isso, como eu disse anteriormente, eu repito, não tem para ninguém. Eu vou atrás e acabou. Então eu vou lá e faço esse meu propósito chegar aonde eu quiser. Então é isso que eu tenho que correr atrás. Daquilo que eu me determino e daquilo que onde eu vou chegar para que as coisas possam acontecer. Então não tem meta, não tem objetivo, não tem coisas que eu me determino para um início de um ano, porque eu tenho que ter realmente aquilo que eu quero e aquilo que eu faço, não importa quando. Não precisa ser janeiro, não precisa ser final do ano, não precisa ser segunda-feira, tem que ser quando eu quero. E aquilo que eu quero realmente, eu baixo a cabeça e eu faço numa boa, né? Eu sou prova viva disso, viu? Eu ia comentar isso, né? Eu ia falar assim, uma vez você me falou sobre propósito. Uma pessoa que tem propósito, ela tem um rumo. E, assim, você falou sobre propósito. Pessoas que têm propósito. E eu fiquei com isso na cabeça. Isso a gente conversou há 2 anos atrás. E eu fiquei mesmo com, assim, pensando assim, puxa vida, realmente. Eu comecei a olhar ao redor pessoas que têm propósito. Se a pessoa que tem um propósito na vida, se realmente não é diferente para ela acordar, planejar, porque ela quer cumprir o propósito que ela tem, que é um grande propósito, algo maior do que o dia a dia, né? Algo maior do que a semana, o mês, ou o tempo que acaba do ano que passou, né? Ela tem uma continuidade, porque ela tem um propósito de vida. E eu não me esqueci do que você falou. E aí, nesse começo de ano, lembrando que nós estamos em Janeiro Branco, onde nós temos uma campanha de combate à depressão, nós estamos entendendo que é, assim, uma campanha para um momento emergencial, mas que é uma forma de conscientização.
Mas a nossa conversa, ela não descarta todos os planos de vida, ela não descarta todos os projetos, não descarta todos os propósitos que são ao longo do tempo, né? Então, assim, tudo que você está falando se encaixa perfeitamente. E você volta na ideia do propósito. Eu ia comentar sobre isso, que você tinha falado uma vez, mas é isso mesmo, porque eu também não me esqueci quando você comentou isso há 2 anos atrás, né? E quando eu pensei em te convidar para falar justamente sobre depressão em Campanha Branca, eu lembrei, em Janeiro Branco, né? Eu lembrei muito de você, lembrei dessa ideia do propósito. E aí, Fernando, para a gente ir quase que terminando, amarrando, já foi super bem falado, explorado o tema. Eu acho que é isso mesmo, essa ideia da gente conseguir se conscientizar e conscientizar com quem trabalha, né, nessa linha, com pessoas, sobre pequenas conquistas, né? Você gostaria de comentar sobre você se sente um impostor, sobre a síndrome de impostor, que são os outros cards que você tem? Quer ver também que você tem mais um card, né? Sobre Sim. isso. E eu acho que tudo isso são ferramentas, como você colocou. Quem trabalha em consultório vai ter um motivo para começar uma conversa, né? Às vezes com o paciente. É uma facilidade também para começar conversas com adolescentes. Eu sempre acho que professores que dominam muitas vezes essa ideia de ajudar os alunos em planos de vida, propósitos de vida, que tem também, inclusive, até matérias hoje em dia relacionadas ao ensino médio, né, de fazer o plano de vida, de que existe um card para começar uma conversa, né? Às vezes ele é um motivador daquele assunto que a gente quer conduzir. Então, se você puder comentar, eu agradeceria muito também, Fernando. Sim. A síndrome do impostor é uma síndrome, né, que ela acomete muitas pessoas, onde elas acabam tendo essa sensação de que elas não são merecedoras e de que elas não são capazes de estarem onde elas estão e conquistando aquilo que elas estão conquistando, né? Elas se julgam incapazes, impostoras realmente de inteligência, de uma condição de possibilidade de atingirem condições acima de chefia, de empresas, no meu caso, muitas vezes de passar em concursos, ou seja, elas não são habilitadas na cabeça delas de chegar nesses postos um pouco mais altos. E aí, automaticamente, elas se sentem impostoras em função disso, porque elas não estão ali porque elas merecem estar ali. Elas estão ali por alguma outra razão. Porque elas tiveram sorte, porque elas tiveram alguma pessoa que ajudou elas, porque de alguma forma, por vias transversas, elas chegaram ali. Porque a grande verdade é que elas são impostoras. Intelectualmente, emocionalmente, elas não mereceriam estar ali. Então, muitas vezes, mesmo que a pessoa tenha esse propósito com clareza, ela chega onde ela quer chegar, mas ela não sente que ela mereceria estar ali. Ela não sente que ela poderia estar ali, né? Mesmo ela tendo inúmeras situações que comprovam que ela tem capacidade de estar ali. Mesmo ela tendo total condição concreta que mostre para ela que ela tem um bom histórico, que ela é uma pessoa inteligente, que ela vem de uma situação onde há um crescente nessa questão de inteligência e capacidade, que ela não teve ajuda de ninguém, que sorte para ela chegar onde ela chegou não existe, né? E sim que ela construiu tudo isso. Mesmo ela tendo todos esses dados para que ela possa ter essas informações, ela continua ainda achando que ela é uma fraude, porque ela não consegue perceber isso, né? Ela muitas vezes não consegue sentir isso como sendo algo dela realmente. Então, muitas vezes a pessoa sofre muito com isso. Os estudos mostram que a pessoa vivenciando a síndrome do impostor por muito tempo, isso pode se transformar numa depressão. Então, a gente tem que ter cuidado em relação a isso, né? Então, sim, os cards, eles ajudam a pessoa a poder estar trabalhando, poder estar falando. O que são os cards? Os cards são como se fossem cartinhas com algumas frases do que representam cada situação, cada patologia, cada situação nesse sentido. E da síndrome do impostor é exatamente isso. São cards onde vai ter frases sobre a síndrome do impostor, onde cada um vai tirando uma e é onde eu posso estar introduzindo realmente o assunto
onde eu posso estar falando sobre essa questão da síndrome do impostor. E é muito interessante porque mesmo pessoas que nunca ouviram falar sobre a síndrome do impostor, nunca buscaram nenhuma informação sobre a síndrome do impostor, falam, eu sou uma impostora, eu não deveria ter passado no concurso, eu não deveria ter assumido a empresa X, a empresa Y, e eu não deveria, em hipótese alguma, estar ocupando o cargo que eu estou ocupando. Então, é muito interessante, olhando de fora, e eu que trabalho com pessoas que relatam e acabam referindo sobre essa questão de serem impostoras, e tu constrói e tu mostra para elas que não, de impostoras elas não têm absolutamente nada. E sim, elas têm total capacidade. E aí a gente vai parar e pensar assim, tá, a síndrome do impostor tem a questão de, muitas vezes, tem a ver com a baixa autoestima, né? Porque, de repente, a pessoa é impostora, é uma questão de autoestima, de baixa autoestima. Ela tem uma grande diferença da questão da baixa autoestima, né? Por quê? Quando a pessoa tem uma questão só de baixa autoestima, ela não vai ter dados concretos de realidade que mostram que ela teria capacidade de chegar onde ela chegou, né? E assim, no impostor, muitas vezes a pessoa tem base para mostrar e chegar onde ela chegou. Ela tem um histórico legal de escola, ela tem boas notas, ela tem boa condição de mostrar para ela que ela pode chegar onde ela chegou. Então, não é só uma questão de autoestima baixa, aonde ela, de repente, fica ali só se desqualificando, se menosprezando, e ela não poderia estar chegando ali. E assim, no impostor, não. Eu tenho condições de mostrar para ela, por A mais B, que ela merece estar onde ela está. Só que é uma sensação que muitas vezes acaba maltratando e machucando as pessoas. Então, é muito importante que a pessoa possa usufruir, que a pessoa possa vivenciar e que a pessoa principalmente se permita estar onde ela está. E certamente ela não é uma impostora, certamente ela não é algo que está fraudando ninguém. Ela surgiu como um estudo feito na década de 70 com mulheres, mas hoje em dia se percebe que ela está igualmente entre homens e mulheres, então tanto homens quanto mulheres sentem isso, né? Então a gente percebe que a gente tem essa informação hoje em dia. E acometem de tudo que é jeito. Nos Estados Unidos, diversos atores se sentem impostores, no Brasil, diversos empresários, pessoas que passam concurso. Então, isso aí acomete a população de uma forma geral, né? Então, é uma coisa que acaba trazendo, e como tu falaste, né, Patrícia, essa questão e pode tranquilamente acarretar doença mental e pode trazer uma depressão, e aí, a partir daí, sensações muito ruins e negativas. Nossa, incrível, incrível, Fernando. É impressionante a gente perceber como que, às vezes, essa fragilidade que nós temos, acho que é uma fragilidade humana, normal, ela pode conduzir a gente para desculpa o termo, beco sem saída, né? Como que a gente precisa desse apoio, todos, né, que precisem de apoio, buscar realmente a ajuda de um psicólogo, de um profissional, porque para que o problema não se torne maior. É isso que eu entendo, então, né? Qualquer coisa que possa fugir um pouco dessa linha, desse equilíbrio emocional, que a pessoa possa consultar, então, um psicólogo e ir acertando essas coisas para que isso não se torne um problema maior para o futuro, não é isso? Com certeza, com certeza. A pessoa não precisa hesitar, né? Então, acho que é importante poder olhar para isso, poder fazer uma boa avaliação, né? E saber que é uma caminhada, saber que é uma trajetória para poder lidar com isso, para poder resolver isso, para poder enfrentar essas emoções e esses sentimentos, para que possa ter uma qualidade de vida melhor, para que possa ter sair desse beco sem saída, achar uma saída sempre, porque as coisas têm saída, né? E a gente tem como melhorar e aliviar pensamentos, aliviar sentimentos, viver com mais qualidade. E eu não tenho a menor dúvida que poder enxergar e enxergar a vida de um jeito diferente, né? A gente usa muitas vezes, tecnicamente falando, que, pegando um ponto que trouxe anteriormente, que é a depressão, muitas vezes é tu enxergar a vida com óculos escuros. Então, na medida que você procura um profissional, você tranquilamente ele vai te ajudar a tirar esse óculos escuros e você poder voltar a enxergar a vida com clareza novamente, sem esse óculos escuros. Então, você vai poder tranquilamente voltar a enxergar a vida com a cor que ela tem, você vai poder enxergar a vida com a clareza que ela tem, e você vai poder voltar a ter mais sensações de bem-estar
e automaticamente ter momentos de maior tranquilidade, leveza, por que não de felicidade e tranquilamente de maior clareza, né, nesse momento. Prazer e alegria, né? Prazer, Eu acho alegria, que nesses momentos assim, onde fica confuso tudo, um pouco confuso, a pessoa automaticamente ela deixa de ter prazer, deixa de ter alegria e não se acha merecedora, às vezes, dessas conquistas pequenas que ela tem, justamente porque está nesse momento escuro, onde todas as coisas estão escurecidas, enegrecidas pela tristeza, né? A pessoa não enxerga perfeitamente. E por luzes sobre isso é o que ajuda no caminho, né? Às vezes o tempo de terapia não vai ser nem tão longo, mas é necessário que ela entre em contato com o problema, justamente porque se ela colocar luzes sobre o problema, aquilo que está realmente incomodando a ela vai conseguir tratar muito melhor, né? Então, vai conseguir solucionar muitas vezes, como você comentou, né? Olhar de outra forma, sair do que eu coloquei na pessoa, não beco sem saída, sair da situação que ela está, estar para o outro lado, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que nós demos conta aqui de comentar que existem processos, né, de recomeços, que existem caminhos. É bom entender para lidar com essas questões de ansiedade, não deixar chegar na depressão, né? A gente sabe que tem depressões muito graves, crônicas, mas buscar sempre o amparo do profissional, porque aí ele conduz, né, depois do psicólogo, terapeuta, consegue conduzir isso também para um psiquiatra, para medicação se for necessário, né, mais no caso da medicina mesmo, né, e sempre saber que existem apoios, né, que a pessoa pode buscar. Eu acho que existem muitos caminhos também de apoio, né, Fernando Elias. Eu acho que começando, quem conseguir começar conversando dentro da família, ampliar para colegas. Eu acho que a gente às vezes tem medo de se expor, todas as pessoas têm medo de se expor, mas quando a pessoa consegue confiar em alguém, falar alguma coisa, ela já está fazendo um grande bem para ela mesma, certo? Porque ela começou a perceber que aquilo está incomodando e outra pessoa pode ajudar a conduzir isso para uma resolução, né? Com certeza, com certeza. E quando você fala, né, Patrícia, assim, dentro da família, preste atenção, né, que às vezes as pessoas podem não falar, mas se você observar, de repente você pode conversar, você pode perguntar o que está acontecendo, e daqui a pouco mais você pode ver que de repente as pessoas não estão bem, então você pode perguntar e conversar e pode daqui a pouco descobrir alguma coisa, né? Então, de repente, preste atenção nisso, né? São pequenos sinais também, né? Pequenos sinais, exatamente, né? Perceber os pequenos sinais daquelas pessoas que estão ao nosso redor, às vezes não é um parente, às vezes é um colega de trabalho nosso, né? E a gente sabe muitas vezes que a gente só tem uma dúvida ou só tem uma preocupação, e aí quando outro colega de trabalho coloca pra gente um carinho a mais, e aquilo ali, só de virar um almoço ou virar um café, ele já traz uma solução, né? Às vezes é uma conversa com um amigo que a gente precisa também, não é? Exatamente. Evidente que um terapeuta ele consegue conduzir grandes outros problemas, né? Como nós vimos aqui, vários tipos de problema. Essa da questão da síndrome do impostor me surpreendeu bastante, porque é muito complexo, eu nem imaginava que era tão complexo, né? Mas, no caso, o terapeuta, o psicólogo consegue conduzir bem. Outras coisas a gente consegue ir solucionando aos poucos, né? Com os nossos colegas. E às vezes é isso, a gente conseguir confiar e comentar também. Eu acho que tudo isso ajuda bastante, que é o que eu vejo, né? Até o ponto de um outro colega falar, não, realmente a conversa aqui entre a gente foi muito boa, mas eu acho melhor você procurar um terapeuta, procurar um psicólogo. E aí já foi um grande passo, né? Já foi um grande passo da pessoa. Com certeza, não tem dúvida disso, com certeza. É bem por aí mesmo. Tem que ter essa percepção e essa noção e procurar ajuda quando for necessário, porque tudo tem solução. Pode ter certeza que tudo tem solução. É só você poder buscar e tudo vai se achar a solução. Com certeza. Então, olha, Fernando, eu agradeço muito a sua participação aqui, muitíssimo. Me desculpe, então, assim, a nossa conversa, que eu fico com medo de incomodar o meu convidado, e aí eu não terminei de comentar se a gente faria ou não no YouTube, mas eu vou tentar agora baixar o
o nosso vídeo aqui, salvar, vai ficar salvo no Instagram para quem não conseguiu assistir, né, e não conseguiu acompanhar ao vivo com a gente. A todos aqueles que acompanharam, agradeço muito, muito obrigada mesmo. Vou deixar, então, salvo no Instagram e vou colocar no canal do YouTube também, para que outras pessoas consigam acessar, certo? E mais alguma palavrinha final, Fernando? Obrigado, eu que agradeço novamente, Patrícia. Se não deu, depois a gente repete. Quando tiver tudo certo, a gente vai lá pro YouTube de novo, faz de novo, tudo certinho no YouTube novamente, com as duas plataformas. Fica tranquila, não te preocupa, a gente dá um jeito para todo mundo ficar bem servido e bem assistido com esse material e esse tema. Fica tranquila. Obrigadão mais uma vez, obrigado ao pessoal que está conosco aí. Um grande abraço a todo mundo. Abraço, Fernanda, até logo. Até uma próxima live. Até o próximo assunto. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.